E aí, vamos resolver a questão 24 do vestibular 2025 da Faculdade Santa Casa de São Paulo? Vem comigo depois da vinheta. Fala, sua louca, seu louco! Prof. André do História em Casa nessa resolvidinha do saber, porque hoje a gente vai com o exercício 24 aí do vestibular da Santa Casa de São Paulo 2025. Mas antes de continuar, é claro, você já sabe, se não deu ainda o like, dá o like agora aí. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda, ativa o sininho, segue a gente em todas as plataformas sociais, divulga o canal também aí e acompanha as curiosidades curiosas históricas diárias nos shorts e nos stories lá, hein? Bom, vamos para a questão 24, eu saí da frente, então vamos lá, a questão 24 traz aqui para nós uma questão sobre história do Brasil. Colocando aqui no texto, a primeira fronteira do Brasil não foi o Prata. Então deve estar falando do Rio da Prata, né? Fronteira aí do Brasil português com o Brasil espanhol, mas ou a Amazônia, né? Também aí outro limite com os domínios da Espanha, mas foi, segundo o texto aqui, o Nordeste. Foi aí que nossa integridade territorial correu maior perigo. Por lamentável que tivesse sido, a perda do Rio Grande do Sul não teria comprometido a unidade nacional, como não o fez a independência do Uruguai. Está falando do contexto lá da Guerra da Cisplatina, né, que se desenvolveu de 1826 a 1828, na qual aí o imperador, né, o rei Dom Pedro I, tentou impedir a independência da província cisplatina, que acabou virando, né, a República Oriental do Uruguai. Aí, mas vai lá, ó, como não fez independência do Uruguai, mas a consolidação do Brasil holandês, bom, então está falando que a consolidação do domínio territorial holandês teria estilhaçado a América Portuguesa. Bom, ele está falando dos holandeses, né, quando eles, lá no século XVII, né, dominaram o Nordeste. Lembrando que ocorreram duas invasões holandesas ou neerlandesas, né, dos Países Baixos lá, no território do Nordeste. Isso na tentativa de recuperar aí, né, a sua participação na economia açucareira depois daquele chamado embargo filipínico, né, ou embargo espanhol lá, isso no contexto da União Ibérica, do domínio filipínico de 1580 a 1640, em que Portugal e todas as suas colônias, inclusive o Brasil, estavam sob domínio espanhol, que começou lá com o rei Filipe II. Tivemos aí uma invasão, né, dos neerlandeses na Bahia de 1624 a 1625, que não deu certo, né? Eles acabaram sendo expulsos de lá, mas depois uma invasão que deu muito bem, né? Deu muito certo aí, né? Que foi o contexto da invasão, né, de Pernambuco. Isso de 1630 a 1654, que eles ficaram 24 anos dominando grande parte do território do Nordeste, porque além de Pernambuco, dominaram também regiões ali nos arredores, né? Por sinal, até quase chegaram a dominar a Bahia. Lembrando, Bahia e Pernambuco, dois grandes produtores aí de açúcar, de cana-de-açúcar nesse momento, né? Então, por isso o interesse aí deles invadirem esses territórios açucareiros aqui no Nordeste brasileiro, que eles foram proibidos de comercializar e participar aí do comércio. Lembrando que esse texto vem lá do Evaldo Cabral de Melo, que é um dos principais estudiosos dos neerlandeses aqui no Brasil, né? Lembrando aí, o texto vem do livro O Negócio do Brasil, Portugal, os Países Baixos e o Nordeste, de 1641 a 1669. Por sinal, eu li esse livro, muito legal, muito interessante, apesar de algumas coisas meio chatas lá, porque envolvem todo o processo judicial, legal, né, entre os Países Baixos e o Brasil, justamente após o processo da expulsão dos holandeses aqui, no contexto lá da insurreição pernambucana, né? Parece assim, uma coisa muito ali de direito, de leis, né? Você vê os tratados que Portugal e os Países Baixos assinaram para os neerlandeses desistirem do Brasil, digamos assim. Mas vamos lá então, porque o excerto, o trecho do texto aí, argumenta que, vamos lá, letra A manutenção, que eu fiquei muito na frente, a manutenção do litoral nordestino
ao Império Português era essencial, então está falando aí de manter o litoral nordestino, né, sob o controle português, era essencial para a exploração das minas de metais preciosos nos sertões coloniais. Lembre que nessa época aí não temos, né, a questão da mineração ainda desenvolvida, muito forte, né? Principalmente porque isso vai se dar mais para o final do século XVI, para o século XVII, mas não no Nordeste, mas na região lá da capitania de São Vicente. Lembra a descoberta de ouro por vicentinos no interior dos atuais estados do Paraná e de São Paulo, e a grande descoberta de ouro de mina mais profundo, né, nas regiões lá que são batizadas depois das Minas Centrais ou Minas Gerais do Brasil, né? Então, falar aí que era manutenção do território do litoral nordestino pensando na exploração de minas de ouro está muito errado aí, né? Então, nada a ver, porque a questão era, né, associada à economia açucareira, né? Mas a letra B, o Nordeste constituía um enclave de significativa importância, né, um pedaço ali de significativa importância geoeconômica em meio aos extensos territórios luso-brasileiros. Bom, essa aí seria muito interessante, segundo o cowboy, a cowgirl, o garoto vaca, a garota vaca, porque está falando da importância aí, né, de que, volta lá no texto, né, de que ele está falando que se tivesse perdido o Nordeste, né, teria estilhaçado, com a consolidação do Brasil holandês, teria estilhaçado a América Portuguesa. Então, tem uma significativa importância geoeconômica aí para os extensos territórios luso-brasileiros? Olha, eu diria que sim, hein? Portanto, a alternativa B, por enquanto, né? Mas já vou assinalar que ela está belamente correta. Mas vamos para a alternativa C aí. As controvérsias luso-espanholas a propósito das colônias americanas. Então está falando aí das controvérsias entre Portugal e Espanha, né, acerca de suas colônias americanas, foram pouco determinantes para a configuração geográfica do Brasil, pouco determinantes. Lembre que, na verdade, depois do Tratado de Tordesilhas, né, situações aí até para se evitar uma guerra entre Portugal e Espanha, ou aproveitando-se da fraqueza aí econômica histórica lá da Espanha, né, no momento lá mais para o século XVII e tal, a gente poderia falar aí de novos tratados territoriais aparecendo e suplantando o tratado territorial lá de Tordesilhas, né? Como o tratado de Santo Ildefonso, de Badajoz, né? O tratado também lá de Santo Ildefonso, tratado de Madrid, né? Então são tratados aí que, na verdade, vão suplantar e vão ser resolvidos na base diplomática, mas que, né, acabaram, na verdade, as controvérsias entre esses dois países tendo muita importância para a configuração geográfica do Brasil, né? Então, porque você lembra, o Tratado de Tordesilhas, depois o Tratado de Madrid, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz, o Tratado de Madrid e o Tratado de Badajoz, que trazem uma configuração territorial, né, bem próxima à atual, né? Então, falar que as controvérsias entre Portugal e Espanha sobre suas colônias foram pouco determinantes para a configuração geográfica do Brasil, sendo que, né, novos tratados apareceram e tudo mais, tá errado isso aí. Portanto, a alternativa C está certamente errada. A alternativa D, né, os acordos diplomáticos solucionaram de forma pacífica, acordo diplomática solucionou de forma pacífica as divergências entre as metrópoles coloniais europeias pelo Nordeste brasileiro. Bom, primeiro, metrópoles coloniais europeias, no contexto mais ainda do Brasil aqui, né, ou da América do Sul, Portugal e Espanha, né? E eles estavam disputando o Nordeste brasileiro. Na verdade, aqui a referência, até que o texto traz, é sobre, por exemplo, o Prata, que é mais o Sul, que tem a ver lá com o Tratado de Madrid. Não sei se você lembra aí nos seus estudos a questão da fundação da colônia portuguesa de Sacramento em terras espanholas, que incomodou os moradores lá de Buenos Aires, né? O contexto também dos Sete Povos das Missões, isso dentro do Tratado de Madrid, né? Do Tratado de Badajoz também, né? Então, não é isso que está se falando aqui, né? Porque
se for ver, a principal questão, né, territorial entre Portugal e Espanha tem mais a ver com o sul e não com o nordeste brasileiro. Portanto, a alternativa D está duplamente ou deliciosamente errada. A alternativa E, né, fala aí da aliança da monarquia portuguesa com os holandeses. A monarquia portuguesa fez aliança com os seus invasores aí, na verdade, fizeram acordos, né, e tal, mas não aliança, né, e no processo de negociação, né, não no processo da invasão, né. Então, porque Portugal, que nem era dono do Brasil aí, né, a monarquia portuguesa, que estava sob domínio espanhol, União Ibérica, domínio filipínico, não fez aliança com os holandeses, né, mas que garantiu militarmente a separação de Portugal do domínio espanhol da Europa. Então, está falando que foi por conta, né, da aliança de Portugal com holandeses, né, que ocorreu, então, militarmente a separação de Portugal do domínio espanhol. Na verdade, o que marca o final do domínio espanhol, além, né, da crise lá econômica da Espanha se envolvendo em conflitos, tentativa de invadir a Inglaterra, Invencível Armada, né? Então, esse momento de crise econômica aí da Espanha, mas também, né, Guerra dos 30 anos, várias situações aí que enfraqueceram o domínio espanhol sobre Portugal e suas colônias, né? Então, na verdade, a importância maior vem de um movimento, né, interno lá em Portugal, chamado de Restauração Portuguesa, que leva ao poder a dinastia de Bragança, que vai dar depois origem lá ao Dom João VI, né, o papi do Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, né, mais para frente, mas na verdade aí foi mais por conta de Portugal, que se aproveitou também desse momento ali da crise, né, espanhola, e não que não existiu aliança da monarquia portuguesa com os holandeses. Portanto, aí está exatamente errado, hein? Mas é isso aí, espero que você tenha gostado da resolução aqui, que por sinal foi então a alternativa B. Se você não acompanhou aí, acompanhe, fica mais esperto, esperta então aí. E deixa o like aí, deixa o seu comentário se você acertou, se você errou, se você não entendeu nada aí, deixa aí que a gente resolve então. É isso aí, até mais, falou, valeu, até a próxima resolução de exercício com o Prof. André do Estar em Casa.